Podemos começar, né, Denis? Bom, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado pela presença nesse sábado. Aliás, sábado não, terça-feira. Essa pandemia deixa a gente trocado aqui em termos de dias, não? Nós vamos começar aqui com a apresentação do Gustavo em alguns minutos sobre as assembleias digitais. Gustavo, que participou ativamente na elaboração da própria norma, na divulgação, no trabalho interno da CVM, junto com o Antônio Carlos Berwanger e toda a equipe da CVM, que em tempo recorde fez uma audiência pública, tratou as sugestões que foram dadas por 38 participantes no todo e resultou numa norma, eu diria, bastante avançada, bastante importante para o desenvolvimento do nosso mercado, para a realização das assembleias, num momento tão importante como que nós estamos vivendo. Então, gostaria de abrir aqui e agradecendo principalmente ao Gustavo por estar disponível aqui para nos fazer essa apresentação. Depois a gente vai ter uma sessão de debate e Q&A. A Blendon, que nos disponibilizou a plataforma para a realização desse webinar, a toda a equipe do IBRE, sem a qual não teria sido possível, aqui o diretor técnico André Vasconcelos, o Luiz Cardoso, todos que no IBRE nos auxiliaram na montagem desse webinar, para que a gente possa discutir essa grande novidade que são as assembleias digitais, grande novidade no mercado brasileiro, né, que são as assembleias digitais, a APMEC e todas as outras entidades de mercado que sempre apoiam o IBRE e que apoiaram divulgando este evento. Dito isso, feitos esses agradecimentos, eu gostaria de passar a palavra para o Gustavo, começar a apresentação dele. Só lembrando que, como o Denis já observou, as perguntas e respostas podem ser feitas pelo Q&A, que é um campo que está aqui ao lado esquerdo superior da tela de todos. Elas vão ser coletadas e vão ser feitas depois, de forma ordenada, no final da apresentação do Gustavo e do debate que a gente vai ter aqui sobre alguns pontos que já foram levantados aí junto com a Comissão Técnica do IBRE, junto com todos aqueles que trabalham aqui dentro do IBRE. Então, Gustavo, obrigado por estar presente e com você a palavra aí para a sua apresentação. Obrigado. Legal. Obrigado, Emerson. Bom dia a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer ao IBRE pelo convite. É um prazer poder participar de um evento do Instituto. No final do ano, a gente já tinha tentado, infelizmente, teve um conflito de agenda e é um prazer hoje estar aqui com vocês. Queria agradecer em especial ao IBRE na figura do André, que tem sido uma pessoa muito ativa nessas discussões de mercado, muito focal e trazendo sempre para o debate a perspectiva das empresas, dos departamentos de relações com investidores. Então, gostaria de agradecer a todos. Eu vou começar a minha apresentação com a ressalva de praxe, né? Acho que quem já viu falando sabe que eu sempre começo com o meu disclaimer padrão, que as opiniões que eu vou expressar aqui são minhas e não necessariamente refletem o posicionamento oficial da Comissão de Valores Mobiliários. Eu trouxe aqui no primeiro slide, eu não vou me deter muito tempo nele não, mas uma visão geral tanto do arcabouço legal quanto das normas da CVM que tratam de Assembleias Gerais. O que é importante deixar aqui assinalado são talvez os grandes marcos. Né? Em 76, a lei, como não poderia deixar de ter, ela estabeleceu a Assembleia Geral como uma reunião presencial normal. Em 1976, se a gente estivesse falando em sistemas eletrônicos de participação, né, seria algo quase uma viagem no tempo, mas a grande mudança, talvez, mas ao mesmo tempo já se previa um pedido público de procuração. Em 2011, tem o primeiro marco importante, que é a edição da Lei 12.431. Essa lei faz duas alterações, ela faz outras mudanças, né? Mas no que importa aqui para a nossa conversa de hoje, ela faz duas alterações pontuais da 6404. Ela inclui novos parágrafos únicos nos artigos 121 e 127, autorizando a CVM a regulamentar a participação e o voto à distância do acionista, que o acionista pode ser considerado presente desde que participe na forma prevista na regulamentação da CVM, que é o parágrafo único do artigo 127, e também prevê a possibilidade da CVM regulamentar a digitalização dos livros de atas e dos livros de presença. A Lei 12.431 foi regulamentada em 2015,
E naquele momento houve uma alteração muito importante na 481, que é a instrução que desde 2009 já regulamentava as Assembleias Gerais, fornecimento de informações, e já tratando da participação e do voto à distância, né, que haviam sido as mudanças de 2011, se cria dois instrumentos importantes. De um lado, é o boletim de voto à distância, e o boletim de voto à distância ele é um instrumento de voto à distância, né, uma forma de eu encaminhar o voto antes da Assembleia, e esse voto vai ser contado para a Assembleia. Ele é obrigatório em certas assembleias, né, nomeadamente nas Assembleias Gerais Ordinárias, e em certas assembleias para a eleição de Conselho de Administração, nas assembleias que elegem Conselho Fiscal. E ela prevê também, mas aí em caráter facultativo, os sistemas eletrônicos de votação. Em 2020, há uma alteração, né, algumas alterações na lei societária se fizeram necessárias em razão dessa crise sanitária que a gente está vivendo. E quais são elas? Acho que o primeiro grande pleito que apareceu era a ampliação do prazo para a realização das assembleias, para disponibilização de documentos. E a segunda questão que começou a aparecer era a necessidade de regulamentação de uma assembleia 100% digital. As pessoas não podem sair de casa, a recomendação para que as pessoas evitem qualquer tipo de deslocamento, e embora, e é importante assinalar isso desde o início, embora a lei já desde 2011 previsse a participação e o voto à distância, ela não tinha excepcionado, ela não tinha possibilitado a CVM excepcionar a regra geral do 124, parágrafo 2º, que diz que a Assembleia não só é uma reunião física, mas uma reunião física que ocorre na sede da Assembleia. Então, para fins da nossa conversa hoje, é importante enfatizar essa alteração da MP 931, que foi a inclusão do novo parágrafo 2º-A no artigo 124, prevendo que a CVM pode editar regulamentação excepcionando as exigências do parágrafo 2º do artigo 124, inclusive, ou seja, não se limitava, inclusive para regulamentar as assembleias digitais, e foi isso que fizemos com a instrução CVM 622, que alterou a 481 para regulamentar esse novo parágrafo 2º-A da Lei das SA. Aqui eu só queria, eu não vou me deter muito nesse slide não, mas um ponto importante da discussão, quando a gente começou a debater na CVM, acho que todo mundo concordava quanto à urgência do tema, e acho que as pessoas tinham algumas divergências de visão sobre a viabilidade de se fazer isso numa reforma muito curta. Do meu lado aqui, o que eu fiz? Eu comecei a estudar um pouco no direito comparado. Eu falei, vamos ver como é que é a regulamentação de assembleias digitais no direito comparado. Se isso de fato é algo tão muito detalhado, é algo muito trabalhoso de se fazer, ou se é algo da gente fazer num tempo muito curto. Duas coisas interessantes que a gente notou. Em primeiro lugar, que alguns países, ou alguns ordenamentos jurídicos, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, direito societário é matéria de direito estadual, não de direito federal. Então, alguns ordenamentos, eles já estabeleciam a possibilidade de assembleia 100% digital. Muitos permitiam a participação digital, mas exigiam também uma reunião física. E outros que não permitiam uma assembleia digital ou não permitiam uma assembleia exclusivamente digital já estavam fazendo alterações nesse contexto de crise sanitária para flexibilizar a lei societária. Isso acho que fortalece, por um lado, a mudança, né, que a gente fez com a medida provisória 931. A gente aqui, naturalmente, é um ato do Poder Executivo, mas órgãos de administração pública federal, CVM, DRE, a gente teve a oportunidade de contribuir nesse trabalho importante, capitaneado pelo Ministério da Fazenda. Então, se mostra que era um assunto urgente e, ao mesmo tempo, você analisando como os ordenamentos que já tratavam da matéria regulavam as assembleias digitais e os países que estavam alterando as suas regras para permitir as assembleias também estavam lidando com a matéria, isso mostrou para mim de uma forma muito clara que a CVM não deveria fazer uma legislação excessivamente detalhada. A gente não deveria tratar de questões muito operacionais, a gente não deveria tratar de questões tecnológicas. Isso acho que é importante, que é nesse momento, no primeiro estudo de direito comparado, que surge algumas diretrizes importantes que foram guiando o nosso trabalho. Antes de passar para os detalhes da 622, eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre esses três grandes modelos de assembleia que nós temos hoje, né? Então, na verdade, não seriam três tipos de assembleia, né? Acho que três modos de realização de uma assembleia. Então,
uma assembleia realizada de modo presencial, uma assembleia realizada de modo híbrido e uma assembleia realizada de modo digital. Acho que os nomes são claros, né? Assim, a assembleia presencial é aquela assembleia, uma reunião física, as pessoas têm que ir a um local, na sede da companhia, participar de uma reunião, aquela reunião é a assembleia. A assembleia digital, no outro extremo, é aquela realizada exclusivamente de modo digital. Não há uma reunião física. Quem deseja participar da reunião participa por meio de um sistema eletrônico, participa virtualmente. Aqui é um ponto, inclusive, interessante que meu colega, o diretor Henrique Machado, a gente começou a discutir muito se a assembleia era digital, virtual, ali falava em digital, mas será que o melhor termo era digital? E, de fato, digital se contrapõe a analógico, né? E virtual se contrapõe a real. Então, nos parece que o mais adequado é falar que a assembleia, de fato, ela é digital e a participação talvez se dê por modo virtual. Mas aqui também já enfrentando algumas questões que surgiram durante a audiência pública. Mesa, terceiros autorizados a participar, como, por exemplo, ou cuja participação é obrigatória, né? O caso dos administradores da Assembleia Ordinária, do representante do auditor. A opção que se teve na regulamentação foi que ela segue a regra do acionista. Então, numa assembleia presencial, na qual o acionista tem que estar fisicamente presente, essas pessoas também têm que estar fisicamente presentes. Numa assembleia híbrida, a opção da pessoa participar presencialmente ou digitalmente. Numa assembleia exclusivamente digital, todos, inclusive a mesa e administradores e outros terceiros, participam virtualmente. Um outro ponto muito importante de mencionar aqui é a questão do boletim de voto à distância. Nesse ponto eu noto algumas frequentes interpretações da regra que não são corretas. O boletim de voto à distância ele não é um substituto a mecanismos de participação na Assembleia. O boletim de voto à distância ele de certa forma, uma cédula, ainda que seja um pouco mais rebuscado com os detalhes, é uma cédula na qual eu formalizo o meu voto e encaminho a companhia antes da Assembleia. Então, eu não estou participando. Se você faz essa distinção entre participação e voto, o boletim de voto à distância é um mecanismo de voto e não de participação. Então, o boletim de voto à distância, nas assembleias em que se exige o uso de boletim de voto à distância, ele é obrigatório, seja a assembleia presencial, seja a assembleia híbrida e seja a assembleia digital. Mais importante, o boletim de voto à distância não é substituto do sistema eletrônico de participação e voto. Ou seja, eu não posso fazer uma assembleia dita digital exclusivamente com o boletim de voto à distância. A companhia que não deseja fazer uma assembleia presencial ou híbrida, e nesse momento de crise sanitária, eu pessoalmente entendo que o ideal seja que as assembleias tenham um componente digital, sejam híbridas ou talvez ainda melhor, sejam 100% digitais, perdão. Essa digitalização da Assembleia não é feita por meio do boletim de voto à distância. É necessário um dos sistemas eletrônicos de que trata a Instrução 481 no seu artigo 21C. Eu passo agora, então, aqui pelos principais pontos da Instrução CVM 622. Eu tentei organizar de uma forma que vai mais ou menos seguindo a cronologia de uma assembleia. Eu começo aqui, na verdade, com a pergunta de quais são as companhias que podem realizar uma assembleia de modo parcial ou exclusivamente digital. Naturalmente, estou tratando das companhias abertas, porque as companhias fechadas estão fora da competência da CVM e observam a regulamentação já editada pelo DREI. Esse ponto é importante porque a 481 é uma regra que tem aplicação bastante restrita. A 481, acho que todo diretor de relações com investidores sabe, ela é uma regra que se aplica às companhias abertas, categoria A, cujas ações são admitidas à negociação no mercado organizado e, mais ainda, que tenham ações em circulação. Ou seja, se a gente entender e é o que foi feito, né, com a MP 931, que tem dois grandes grupos de competência, companhias fechadas com o DREI, companhias abertas com a CVM, se a gente simplesmente alterasse a 481 sem fazer um esclarecimento sobre esse ponto, a gente ia acabar criando um subconjunto que não ia ser atendido. Toda companhia aberta que não fosse categoria A, que não tivesse ação em circulação, ela não teria nenhuma norma que a permitisse realizar a assembleia de modo parcial ou exclusivamente digital. Por essa razão, foi incluído um novo parágrafo 4º no artigo 1º da Instrução 481, prevendo que todas as companhias abertas, não só aquelas que estão sujeitas à Instrução 481, podem realizar a assembleia de modo
parcial ou exclusivamente digital, naturalmente, desde que cumpram integralmente os requisitos da 481 relativos, né, necessários para a realização de uma assembleia digital. Quais são as assembleias que podem ser digitalizadas? São as assembleias gerais e essas assembleias especiais. Houve um ponto aqui que era a questão da assembleia de debenturistas, e a decisão da CVM foi tratar dessas assembleias de debenturistas num normativo próprio. A CVM está ciente da urgência da matéria, a gente sabe que as assembleias de debenturistas estão ocorrendo em profusão e há uma demanda muito forte para a realização de assembleias, seja para dar waiver, para renegociar termos de escritura. Então, a gente sabe da urgência da matéria, mas se optou, depois de muita discussão, por tratar dessa matéria num normativo próprio, até porque a 481 ela tem toda uma sistematicidade própria para assembleias de acionistas e acabar, no intuito de tratar tudo numa regra só, talvez a gente criasse mais confusão do que esclarecimento. Já mencionei naquela tabela que existem 3 modos de realização de assembleias, né? A presencial, a híbrida parcialmente digital, que é a expressão utilizada na 481, ou semipresencial, que, salvo engano, foi como ficou no regulamento do DREI, e a digital, que é a que ocorre exclusivamente de modo digital. Local de realização, né? Na assembleia presencial, a regra geral é na sede da companhia, segundo o artigo 124 da Lei das SA, em caso de força maior, pode ser em outro local no município da sede. Na híbrida, começou a ter uma discussão sobre o componente presencial. Na verdade, houve um questionamento por parte de participantes de mercado, e um questionamento muito pertinente, no sentido de que a CVM, quando submeteu à audiência pública a proposta da nova instrução, ela estava tratando só de parte do parágrafo 2º-A, porque o parágrafo 2º-A, como eu mencionei, ele permite a CVM excepcionar as exigências do parágrafo 2º do artigo 124, inclusive no tocante à Assembleia Digital, ou seja, a possibilidade de realização de Assembleia Digital era apenas uma das possibilidades que a CVM teria. A CVM poderia excepcionar outras coisas, outras exigências do parágrafo 2º, inclusive a questão da exigência da Assembleia ser realizada na sede da companhia ou, em caso de força maior, no município da sede. A CVM decidiu flexibilizar a matéria, então hoje é possível realizar a parte presencial de uma assembleia em caráter excepcional e mediante justificativa fora da sede da companhia, inclusive em outro município, mas apenas na hipótese das assembleias híbridas. Por que essa decisão? Esse foi um ponto muito discutido. Aí, a percepção da CVM foi, nesse momento de crise sanitária, a gente tem que estimular a adoção dos sistemas digitais. É muito importante que as companhias permitam aos seus acionistas participarem de assembleias de modo digital. Então, a companhia que quer se valer dessa flexibilidade de fazer uma reunião fora da sua sede, por exemplo, no prédio da sede administrativa, ela pode, mas desde que ela ofereça ao acionista a possibilidade de participar daquela assembleia por meio digital. Na assembleia digital, naturalmente, não há um local físico, né? Ela transcorre em um ambiente virtual. Para todos os fins de direito, a instrução prevê que ela é considerada como realizada na sede da companhia. O edital de convocação ele deve trazer informação sobre a forma de realização da assembleia, ou seja, se a assembleia foi realizada parcialmente ou exclusivamente de modo digital, essa informação tem que constar do edital de convocação. Mais ainda, no caso de assembleias que tenham esse componente digital, ou seja, nas assembleias híbridas ou nas assembleias exclusivamente digitais, é importante que o edital contenha as informações necessárias e suficientes para acesso e utilização do sistema eletrônico. Naturalmente, esse tipo de instrução ele pode ser muito detalhado. E aí, de modo a não onerar muito a companhia, optou-se por permitir que o edital faça uma referência ao endereço da internet onde a informação detalhada vai estar disponibilizada, e de forma a permitir que o edital de convocação continue sendo um documento mais enxuto e que tenha apenas um link ali para onde o acionista vai conseguir acessar a informação completa, as instruções para participar da assembleia de modo digital. Um ponto importante ainda sobre o edital de convocação era uma regra transitória. O que eu digo como regra transitória? Algumas companhias já haviam convocado as suas assembleias, né? Na verdade,
todas já haviam convocado a Assembleia, algumas já tinham cancelado as suas assembleias ou adiado as suas assembleias. Mas o que aconteceu com as companhias que tinham convocado suas assembleias gerais ordinárias antes da edição da Instrução 622? A CVM aqui, até seguindo o modelo da CMVM portuguesa, admitiu a possibilidade de aditamento por fato relevante, ou seja, você não precisa republicar o edital de convocação para dizer que a Assembleia agora vai ser realizada parcialmente ou exclusivamente de modo digital. A companhia que já havia convocado a Assembleia pode fazer isso por meio de um fato relevante. A apresentação prévia de documentos. E aqui eu estou me referindo especificamente a documentos que comprovem a condição de acionista. A regra da 481 era que a companhia pode solicitar o depósito prévio dos documentos, mas o acionista que chegasse a comparecesse à Assembleia munido dos documentos não poderia ter a participação, ser proibido de participar da Assembleia. Com relação à Assembleia presencial, a gente manteve o regime anterior com um único esclarecimento. O acionista, esses documentos relativos que comprovam a qualidade de acionista, eles têm que ser apresentados até o horário estipulado para a abertura dos trabalhos. Com relação aos sistemas eletrônicos, a CVM pediu, no novo parágrafo 3º do artigo 4º, no novo parágrafo 3º do artigo 2º, admitir que a companhia exija que o documento seja apresentado, depositado, o documento aqui, né, que comprova a qualidade de acionista, seja depositado 2 dias antes da data da Assembleia. O acionista que quiser participar por meio digital e não cumprir esse prazo, pode ser proibido de participar da Assembleia. Se estabeleceu ainda que o depósito de documentos pode ser feito por meio de protocolo digital. Indo adiante, né, estava aqui falando de habilitação do acionista. Agora seria a questão da instalação da Assembleia, né, registro de presença, e aí já trato junto, se fosse tratar junto na regulamentação da assinatura da ata. O artigo 21V da 481 já estabelecia que o acionista que votasse por meio de boletim de voto à distância ou participasse por meio de um sistema eletrônico seria considerado presente e assinante da ata. A 622 ela faz uma alteração no 21V, incluindo um novo parágrafo 3º para permitir que o registro em ato seja feito pelo presidente da mesa ou pelo secretário, em linha com uma boa sugestão do DREI. As redações ficaram um pouco diferentes, mas acho que no espírito são idênticas. Outro ponto importante da instrução 622, que não tinha sido tratado na audiência pública, era a participação da mesa de terceiros. Como eu já mencionei naquela tabela inicial, a regra de participação da mesa e de terceiros segue a mesma regra da participação do acionista, ou seja, numa assembleia presencial, a mesa e administradores, auditores e outros terceiros autorizados a participar têm que estar fisicamente presentes. Nas assembleias realizadas de modo parcial ou exclusivo, de modo digital, essa participação pode ser pelo sistema eletrônico. O que é o sistema eletrônico? E aí a 481 ela já regulava o sistema eletrônico desde 2015. Um dos pontos mais importantes dessa revisão que resultou na edição da Instrução 622 foi verificar se, em razão da possibilidade de realização de assembleias exclusivamente digitais, e nessa expectativa que mesmo as assembleias híbridas se tornassem mais comuns, se a gente não deveria criar alguns requisitos adicionais para os sistemas eletrônicos. A opção, eu já adiantei isso quando falei do direito comparado, foi não adentrar de modo excessivo, não adentrar em questões operacionais ou tecnológicas. O que a CVM está regulamentando é a assembleia realizada de modo digital e não a tecnologia utilizada para viabilizar a realização dessa assembleia. Então, eu vou focar aqui na última coluna, que é a da 622. Eu fiz uma tabela aqui em 2 slides comparando o que a gente tinha na 561, o que foi proposto na audiência pública e o que prevaleceu no texto final da norma. Eu vou ressaltar aqui os pontos mais importantes. Um dos pontos que eu queria destacar para vocês é que na redação original da 561 se falava que o sistema deveria assegurar. Esse verbo assegurar trouxe muita preocupação para a parte da indústria, que ter uma obrigação aqui. Qual é a natureza dessa minha obrigação? Eu tenho uma obrigação de resultado, qualquer problema aqui leva à minha responsabilidade. Eu entendo que mesmo quando uma norma dessa natureza
ela se vale de verbos como assegurar, deve assegurar, que é uma obrigação de asseguração, essa obrigação ela sempre tem que ser analisada sob o prisma do dever de diligência, né? O dever de diligência ele é a lente sobre a qual a conduta do administrador tem que ser sempre avaliada. Mas se optou para evitar qualquer tipo de questionamento, de deixar claro no texto da norma. Então, agora o que se fala é que a companhia deve diligenciar para que o sistema eletrônico a que se refere o caput assegure o registro, enfim, os requisitos. Então, se passou de deve assegurar para um dever de diligenciar para que o sistema assegure. Me parece que é mais uma questão de esclarecimento, mas teve aqui o objetivo de dar conforto aos administradores das companhias. Os dois requisitos que inicialmente constavam da 561, que era o registro de presença de acionistas e o registro de votos, eles vieram para o caput porque eles são os dois requisitos que são exigidos em qualquer sistema eletrônico. E, na hipótese de um sistema para participação à distância, ressaltando aqui que é esse sistema de participação à distância, que é o sistema que permite uma assembleia ser realizada de modo parcial ou exclusivamente de modo digital, esse sistema especificamente, o parágrafo 3º deixa isso claro, do 21C, que permite uma assembleia digital. Esse sistema ainda tem que ter a possibilidade de manifestação de acesso simultâneo a documentos apresentados durante a assembleia que não tenham sido disponibilizados anteriormente. E aqui a gente esclareceu, né, que os documentos que já foram arquivados pela companhia no IPE em cumprimento a 481, eles não precisam necessariamente estarem disponibilizados naquele momento. Os acionistas já receberam os documentos quando da convocação da Assembleia. Mas, por exemplo, um acionista apresenta um documento naquele momento, ele faz um protesto, os acionistas têm que ter, o sistema tem que viabilizar que aquele documento não só seja apresentado à companhia, mas possa ser visualizado por outros acionistas. O segundo requisito que permaneceu, gravação integral da Assembleia. Esse é um tema polêmico aqui, eu acho que tem bons argumentos a favor e contra a gravação da Assembleia. Eu vou deixar para discutir esse assunto em mais profundidade agora na parte do Q&A. Sei que Emerson tem considerações a respeito. E a possibilidade de comunicação entre os acionistas. Já me encaminhando aqui para a conclusão, sem estourar o meu tempo, considerações finais, né? Acho que o primeiro ponto importante é a organização dos trabalhos da Assembleia. É uma matéria que sempre foi importante, mas ele se torna mais importante nas assembleias digitais, ou pode se tornar mais importante nas assembleias digitais. E por que eu digo isso? Eu acho que uma expectativa nossa é que essas ferramentas de participação digital aumentem o número de acionistas que participam de assembleias. E, naturalmente, é muito mais difícil organizar uma reunião, uma boa reunião, quando é uma reunião numerosa. Então, um ponto que eu creio que vai ganhar uma importância maior ao longo do tempo agora é a forma de organização do trabalho de assembleia. Por exemplo, normas de condutas. Eu estabeleci algum tipo de guideline para os trabalhos da assembleia. E aqui tem alguns pontos que eu queria ressaltar. Um é o papel dos estatutos. Eu acho que as companhias têm que avaliar se em algum momento não vale a pena trabalhar um pouco melhor no estatuto para já trazer algumas regras sobre como as assembleias vão ser organizadas. Há, sem dúvida nenhuma, o papel da administração. Talvez a administração, quando prepara a assembleia, quando elabora o manual, ela pode trazer normas de conduta. Há um papel muito importante também da mesa. E eu acabei não botando aqui um papel dos próprios investidores, dos acionistas que estão presentes. Porque, por exemplo, qual é a força de uma norma de conduta estabelecida pela administração sem base estatutária? E parece que ela é uma recomendação para os acionistas. Os acionistas podem chegar na Assembleia e deliberar fazer de uma forma diferente, né? A gente sempre trata das deliberações constantes da ordem do dia, mas todo mundo que participou de uma Assembleia sabe que muitas vezes os acionistas na hora acabam tomando outro tipo de deliberação sobre a própria organização do trabalho do conclave. Nós vamos lavrar a ata de forma sumária, nós vamos publicar a ata, a comissão das assinaturas, para falar de algumas coisas que estão previstas na própria lei societária. A questão da gravação, em geral, eu participei de algumas assembleias que havia uma discussão sobre a possibilidade de gravação e muitas vezes se resolvia como uma votação. Se submetia, vamos deliberar aqui se os acionistas, na sua maioria, concordam ou não com a gravação
da Assembleia, mas me parece que estatuto, administração, mesa e acionistas, todos têm um papel muito importante nessa nova dinâmica que pode estar começando com as assembleias digitais. Um outro ponto importante que eu queria destacar é que a 481 ela é uma regra viva, que eu costumo dizer. Né? O que é uma regra viva? Ela é uma regra que, especialmente depois a partir da mudança de 2015, a edição da 561, que regulamentou a participação ao voto à distância, ela tem sido alterada com muita frequência. Né? Eu até cito aqui, olha, mais uma opção, 2 alterações em 2015, uma em 2017, 3 em 2019, e já foram, esse ano já foram 2, né, contando a 622. A gente já tem uma alteração prevista para o final do ano, que se manteve inalterada, e a gente até discutindo ontem, talvez já tenha que fazer a 623 aqui, porque um dos pontos importantes da gravação, que era a manutenção da gravação pelo prazo de 5 dias, que consta do edital da audiência pública, acabou não sendo incorporado na norma. Mas é uma norma que está em constante evolução, é uma regra que vai ser testada. Então, eu não vejo nenhum caráter de definitividade nas mudanças feitas na 622. Foram mudanças pensadas, discutidas, mas é claro que a realização das assembleias eventualmente vai trazer para a gente matéria-prima que vai alimentar novas alterações normativas. E a ideia é que a norma se torne cada vez melhor. O último ponto, antes de concluir, acho que ainda tem alguns minutos, eu queria mencionar o projeto de lei 11.074 de 2020. É um projeto de lei que surgiu já durante a discussão da medida provisória 931 e que buscava tratar justamente da realização de assembleias digitais, na verdade, da participação eletrônica de acionistas em assembleias, porque no texto original do projeto, inclusive, a ideia era que não se tivesse assembleias exclusivamente digitais. O primeiro ponto que se coloca é se esse projeto de lei ele ainda é necessário. E a minha impressão é que sim, talvez com um propósito ligeiramente diferente daqueles que ele foi pensado. Por que eu digo isso? Eu acho que o parágrafo 2º-A, proposto na medida provisória, já deu à CVM competência para fazer uma regulamentação que funcione. Então, me parece que se fosse para ficar simplesmente nessa questão da possibilidade de realização de uma assembleia parcial ou exclusivamente de modo eletrônico, especialmente exclusivamente de modo eletrônico, né? Porque uma assembleia parcialmente digital já era possível desde 2015. Mas se fosse ficar por aí, talvez o projeto de lei não fosse necessário. Mas eu acho que ele é um momento muito oportuno para a gente fazer uma discussão até um pouco mais amplo sobre os dispositivos legais que tratam de assembleia. Então, assim, na minha primeira leitura, eu penso em alguns possíveis ajustes ao projeto de lei. Referências ao ICP, por exemplo, me parece que deveriam ser eliminadas. Eu acho que a lei, ainda mais do que uma norma da CVM, deve evitar referência à tecnologia, a sistemas de certificação. Então, o ICP é uma ferramenta muito importante, né, uma infraestrutura muito importante, mas não me parece adequado a gente determinar na lei qual vai ser a estrutura de comprovação de autenticidade. Eventualmente, uma companhia decide usar um outro tipo de estrutura, não vejo por que a lei determinar. Tratando especificamente de tecnologia, de uma forma geral, eu sempre falo que a lei ou a norma que acaba adentrando nesse terreno tem alguns possíveis caminhos, e todos são ruins. O primeiro é ela começar já errando, e que não é uma possibilidade que a gente pode ignorar, porque o legislador, o regulador, nós não somos especialistas em tecnologia. Então, há uma chance muito grande da norma já na largada sair errada. Mas mesmo no cenário em que a norma ela sai fazendo as referências corretas à tecnologia, ao que é estado de arte da tecnologia, me parece que tem 2 possíveis cenários. Um cenário é que ela rapidamente se torna obsoleta, e o outro cenário, que talvez seja ainda pior, é um cenário no qual a regra não se torna obsoleta, mas porque ela está sendo impeditivo para o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, acho que um cuidado que você tem que ter, caso de fato o projeto de lei caminhe, é eliminar qualquer tipo de referência a algum tipo de infraestrutura ou mesmo referências a tecnologias. Um outro ponto importante, que eu acho que seria talvez o projeto de lei sirva como um momento para discussão, é a questão do record date, né, a data de registro. É muito comum em outros países você ter uma previsão legal de que a companhia ou o regulador vai estabelecer uma data
que é a data que serve de registro para quem é acionista da companhia para fins de participação numa assembleia. A gente vive hoje num cenário que tem muita insegurança, e até parte das perguntas que as pessoas adoram fazer nesses eventos que a gente tem discutido na Assembleia Digital são questões que, de certa forma, já se colocam numa Assembleia presencial. O acionista aparece no dia da Assembleia com um extrato de 3 dias antes, o extrato mais recente possível, mostrando que ele é acionista. Meia hora antes da reunião com tudo, ele vendeu as ações. Ele não deveria poder participar. Se você estabelece uma data de corte, você tem um pouco mais de segurança com esse respeito. É claro que continua tendo a possibilidade de fraude. Por exemplo, 5 dias antes da Assembleia é a data de registro para fins de participação da Assembleia. O acionista que vende depois, o investidor que vende suas ações e eventualmente comparece na Assembleia, ele está participando de modo fraudulento. Ele não é acionista, logo ele não pode participar. Mas me parece que o Record Date ajuda muito na organização das assembleias. E o último ponto que eu queria mencionar, também numa possível, que também deveria ser considerada numa eventual mudança legislativa, é o regime jurídico do presidente da Assembleia. A lei das SA ela tem regras muito lacônicas referentes ao presidente da Assembleia, e a gente sabe que em outros países a gente tem um tratamento um pouco mais detalhado. Há países nos quais o presidente da Assembleia tem um status de quase órgão. Ele tem um poder diferente daqui. E talvez seja algo importante para o aperfeiçoamento das assembleias, a gente também alterar a nossa legislação empoderando essa figura. Eu acho que era isso. Queria agradecer a todos pela paciência e estou à disposição para debater. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo, pela belíssima apresentação. Acho que abordou vários temas realmente muito interessantes. Temos aqui já várias perguntas no Q&A que a gente vai passar ao final. Lembrando a todos que as perguntas podem ser feitas pelo campo Q&A que está ao lado esquerdo superior da tela de todos. Tá? Muitos não estavam aqui quando essa observação foi feita logo no início. E Gustavo, como a gente havia conversado, eu vou passar aqui para algumas impressões iniciais, onde a gente gostaria de ouvir a sua opinião, os seus comentários, né, levantados, e fazer um pequeno debate antes de entrar no Q&A, nas perguntas e respostas aqui de todos. Tá? Vou botar aqui na tela o documento. Um minuto. E aqui, acho que começando com vou colocar a tela cheia, acho que todos estão enxergando aí, né? Eu acho que uma primeira questão que se levanta a quais assembleias se aplicam as disposições que foram trazidas pela 622. Acho que isso foi já bem esclarecido na tua apresentação, mas houve até algumas perguntas aqui nesse sentido. E eu acho que é possível, lembrando, essas impressões aqui são impressões iniciais, né? Não tem nenhuma verdade absoluta aqui, a gente quer justamente ouvir o comentário do regulador, né? Quer ouvir também quem está nos assistindo aqui, se quiserem mandar opiniões pelo Q&A, são muito bem-vindas. Mas a que assembleias se aplicam? Né? Especificamente, acho que é seguro dizer, não, Gustavo, queria ouvir o teu comentário, elas se aplicam às assembleias total ou parcialmente digitais, né? Ela não se aplica às assembleias exclusivamente presenciais, né? As assembleias exclusivamente presenciais são reguladas por outros dispositivos aí da 481, né? E ela não se aplica, isso fica expresso no relatório de análise da CVM, sobre a audiência pública, ela não se aplica às assembleias de debenturistas, assim como também ela, imagino, não vai se aplicar, ou certamente não se aplica, porque já está regulado em outra instrução da CVM, às assembleias de fundos, às assembleias de detentores de certificados recebíveis, seja do agronegócio, seja imobiliário, o que seja, né? Mas queria ouvir aí a tua opinião, o teu comentário a respeito desse primeiro inicial. Perfeito, acho que ela a 481 é uma regra de assembleia de acionistas e se optou, acho que teve um questionamento muito grande com relação a debenturistas, que acabou, acho que hoje, como você bem mencionou, né, Emerson? Acho que
assembleias de fundo, assembleias de outros valores mobiliários, eles têm um regramento próprio, mas as debenturistas, de fato, ficaram um pouco desvanecidas nesse momento. Tem esse buraco que vai precisar ser preenchido por um normativo específico. E aí também com relação às assembleias presenciais, a 622 não se aplica. É claro que tem questões da 481 que são aplicáveis às presenciais. Né? A 481 ela surge no primeiro momento essencialmente como uma regra de disclosure. Né? A primeira parte da 481, acho que ela pode ser resumida naquela forma. Se você convocou a Assembleia para deliberar sobre X, você precisa fornecer Y. Né? Grande parte da primeira parte da 481 segue um pouco esse formato, e aí, no tocante às obrigações informacionais, a 481 se aplica, mas a 622, né, são para as assembleias total ou parcialmente digitais e não se aplica, portanto, à assembleia presencial. Perfeito, obrigado. Talvez só já respondendo. Então, por exemplo, a Assembleia Geral de CRA, alguém acabou de postou, mas a Assembleia de CRA está fora, porque os produtos estruturados estão fora, e acho que funciona bem, e me parece aí, falando aqui, reforçando a ressalva que eu fiz no começo da apresentação, né? Estou aqui expondo a minha opinião, que não necessariamente reflete a posição da CVM. Eu acho, inclusive, que a regulamentação desses outros valores mobiliários, ela traz algumas lições para a Assembleia de Debenturista, no sentido de ser mais simples. Forma de consulta, às vezes você delibera por consulta, você faz uma série você tem formas facilitadas de realizar a Assembleia. Me parece que na Assembleia de Debenturista, talvez o regime tem que ser um regime menos intrusivo do que o regime da 481. Eu imagino uma regra bem enxuta. Perfeitamente, e que a CVM já está trabalhando para editar, até pelos comentários que foram feitos no relatório de análise, né? Muito bom. Uma segunda impressão inicial aqui, embaixo a gente está sempre colocando os comentários do relatório de análise, né, que levaram a essas impressões iniciais. Todos possam ter segunda, a convocação ou sites indicados na convocação. Ela pode ser feita de forma resumida, indicando em que site estarão disponíveis os documentos, enfim, e tudo mais que vai ser tratado na Assembleia. A convocação nas Assembleias Digitais deverá ser mais rica em detalhes, em especial sobre o local da Assembleia e sobre o acesso e utilização dos sistemas eletrônicos e procedimentos a serem seguidos. Inclusive porque se fala em sistemas eletrônicos e a impressão, pelo menos inicial, que me veio, e eu só queria ouvir a tua opinião, é que não é necessariamente um sistema eletrônico de teleconferência. Né? Você pode ter aliás, de videoconferência, você pode ter uma teleconferência, você pode ter uma conferência telefônica com remessa, apresentação de slides prévia para os acionistas, como se faz, inclusive, em várias assembleias no mercado americano. Você tem estudos estatísticos aí a esse respeito. Não precisa ser necessariamente uma videoconferência, né? Mas o importantíssimo instrumento da convocação, para que isso tudo fique muito claro para todos os acionistas, para que os acionistas possam tomar a sua decisão de participar presencialmente, se for uma assembleia híbrida, ou de forma digital, ou enviar o seu voto, boletim de voto à distância e não participar na assembleia 100% digital, enfim. Acho que é um instrumento importantíssimo e que tem que ter todo o cuidado do mundo para deixar as coisas claras, tudo claro para os acionistas, né? Perfeito. Vou aproveitar já a sua provocação e responder também aqui. Eu estava passando, tem uma pergunta da Cláudia Orenga, que acho que também complementa o que você falou. Acho que assim, tem uma preocupação muito grande né, o edital de convocação, e aí um outro princípio que norteou todo o trabalho da 622 foi que a Assembleia Digital, essa regulamentação da digitalização da Assembleia Digital, ela deveria, né, mimetizar no que fosse possível uma Assembleia presencial. A gente não quer, é um regime que funciona bem, então a gente tem que modernizar, mas sem causar prejuízos para os acionistas e também, do mesmo lado, sem criar ônus desnecessários ou descabidos para a companhia, né? Tentar manter uma paridade aqui de tratamento dos dois regimes. O edital de convocação,
numa assembleia presencial, ele tem ali a informação necessária, o cara, né, ele lê, ele sabe como participar de uma assembleia, ele sabe onde vai, sabe o dia, a hora, já sabe onde tem o endereço, muito embora ele a princípio saiba que é na sede da companhia, tem as matérias. A questão que tem, então, é quando tem um edital de convocação para uma assembleia que vai ser realizada parcialmente ou de modo digital, o acionista precisa saber disso, ele precisa saber como ele pode participar digitalmente ou participa digitalmente se a assembleia for exclusivamente digital. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma preocupação que o edital de convocação é um dos documentos que tem publicação obrigatória, né? Ele segue o regime lá do artigo 289, que é um regime custoso. Então, não faz sentido eu criar um edital de convocação gigantesco com detalhes operacionais. Então, na minha visão, o inciso 3 do artigo 4º, ele tem que ser lido sempre conjugado com o parágrafo 1º, né, que fala que posso divulgar de forma resumida, porque o inciso 3, que acho que foi um ponto da Cláudia, né, fala que são as informações necessárias e suficientes, mas aí o parágrafo 1º fala que eu posso divulgar de forma resumida no edital e esclarecer na internet. Então, por exemplo, a minha compreensão aqui é falando, a gente teve uma opção de não adentrar em questões operacionais para dar flexibilidade para as companhias, e aí estou aqui pensando em voz alta, mas me parece que a companhia botar uma ressalva, a assembleia será realizada exclusivamente de forma digital, ou no caso de uma híbrida, a companhia permitirá aos seus acionistas participarem da assembleia por meio de sistema eletrônico. Eventualmente, eu falo, se souber, né, a ferramenta eletrônica será tal, e as instruções mais detalhadas sobre como participar da assembleia podem ser obtidas no link tal, ou podem ser obtidas no site da companhia, na seção de relações com investidores, campo tal. Me parece que está atendendo a regra. Aí, no documento na internet, a gente precisa detalhar um pouco melhor. Falar, olha, vai ser feito via... eu esqueci o nome da ferramenta que a gente está usando, mas enfim, vai ser feito usando uma determinada... Que é o Zorro. Zorro, tem o Zoom, enfim, tem outras ferramentas. Mas assim, vai ser utilizado, vai ser utilizada determinada ferramenta, você tem que baixar o programa, você clica na hora, eu vou mandar, no caso de mandar senha, a gente não obrigou as companhias a criarem senha, mas me parece que o caminho natural vai ser, e aí até um dos pontos que motivaram a gente flexibilizar né, a regra sempre foi muito pró-acionista. O acionista que chegasse na hora munido de documento, ele podia participar. A gente fala, não, na participação eletrônica a gente criou esse prazo de 2 dias. Então, eventualmente você fala, olha, um dia antes da assembleia, os acionistas que mandaram os documentos, comprovando que são acionistas, vão receber o endereço da teleconferência, a senha, e aí, enfim, a parte operacional eu não sou especialista. Quem chegou aqui antes de 10h30 e viu o meu problema para projetar o PowerPoint sabe que eu não sou a melhor pessoa para falar de questões tecnológicas, mas a ideia aqui é ter um pouco de flexibilidade, que você tentar criar até com esses marcos do acionista permitir que a companhia se organize para ter segurança. Uhum. Perfeito. Ou seja, vídeo não é alguma coisa estritamente... Não é. E você ponderou bem, né? Assim, é engraçado que teve muita gente que leu como obrigando o vídeo. Eu falei, não obriga o vídeo. Acho que isso ficou no box da audiência pública, não ficou? Mas eu estava lendo há um tempo atrás, eu estava vendo uma apresentação de um time da Nasdaq, mas a Nasdaq lá também é provedora de tecnologia, e ele estava falando sobre assembleias virtuais, o representante da Nasdaq. E ele falou que a maioria das companhias se vale exclusivamente de áudio, até com uma preocupação da qualidade da transmissão, né? Então, me parece que, ou pelo menos, eventualmente pode botar a mesa, né? O presidente e secretário da mesa com vídeo e as outras pessoas sem vídeo. Eu acho que não cabe a CVM regulamentar a tecnologia, tem que ter só uma participação plena. O que eu acho que não é possível é você fazer uma assembleia que não tenha áudio, por exemplo. Porque aí eu acho que, como a gente disse, que tem que mimetizar, de certa forma, a participação de uma assembleia. Eu fazia uma assembleia que é exclusivamente uma sala de chat, eu acho que não funciona. Mas o vídeo não me parece necessário. Perfeito. Muito obrigado.
vamos lá para a terceira impressão inicial, né, de que a companhia pode realizar a reunião presencial fora do território nacional, desde que apresente justificativa. De novo aqui, mais como uma dúvida do que como uma afirmação, né? Mas por quê? De onde se tira isso? Se ela pode realizar fora do município, ela pode realizar também fora do país a parte presencial da sua assembleia híbrida, né? Ou parcialmente digital. Principalmente, vamos ter em conta aí a realidade de companhias que têm forte investimento de capital estrangeiro, com a base acionária no exterior, enfim, de repente, eventualmente num mercado específico no exterior, né? Isso seria admitido? Queria ouvir aí as tuas ponderações a respeito dessa semi-afirmativa que está aqui. Não, eu confesso, assim, para mim foi curioso. Eu confesso que quando você falou nesse ponto, eu falei, putz, eu não tinha pensado, não vi ninguém discutindo na CVM. A gente estava pensando muito uma companhia, tem companhias que tem um parque fabril grande em algum estado do Brasil mais afastado, mas tem a sede administrativa em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, numa das grandes capitais. A gente estava pensando muito mais nesse ponto, mas de fato o que se permitiu aqui não tem nenhum tipo de restrição na regra. Então me parece a princípio que você poderia fazer fora do Brasil. É importante esclarecer, enfatizar esse ponto que está entre parênteses, no primeiro parênteses no seu box aqui no campinho azul. Essa possibilidade a CVM só permitiu para assembleias híbridas. Perfeito. Até porque a digital você não tem um local definido, a digital digitalmente não faz sentido, e a presencial ela é regulada em outros dispositivos. E aí, assim, usando de gancho aqui, e lembrando que o boletim de voto à distância sozinho não permite uma assembleia, ele não faz uma assembleia ser híbrida e não permite uma assembleia digital. Então também não posso falar que eu vou fazer a minha assembleia em Bora Bora e quem quiser participar manda boletim de voto à distância. Não é isso quem fizer isso vai estar descumprindo a regra. Até alguém colocou uma pergunta aqui antes, que era uma pergunta interessante, que fala que o voto à distância conta como presença. E conta, é verdade, mas assim, foi um pouco. Eu acho que em 2011, quando se fala em participação e voto, ali é uma decomposição que ela me parece proposital e interessante. Então, o boletim de voto à distância, a pessoa vota. Naturalmente, quem votou estava presente na Assembleia, mas ele não teve chance de participar, ele não podia fazer uma parte. Então, a CVM, para não ter o interesse do acionista, a Assembleia só pode ser realizada de modo digital se o acionista puder participar. Se for simplesmente um canal para votar, o próprio 21C, ele fala, já desde de 2015, ele fala, olha, o sistema eletrônico pode permitir o envio de boletim de voto à distância direto para a companhia, porque em geral o boletim tem uma mecânica diferente, ou o sistema eletrônico pode permitir a participação do acionista. Essa segunda hipótese, é o sistema eletrônico de participação do acionista que permite a assembleia digital, ou que torna uma assembleia híbrida. Eu até no slide que eu faço aquela tabelinha dos 3 tipos de assembleia, embaixo eu boto assim, o que diferencia uma assembleia, pelo menos na forma que eu penso no assunto. O que diferencia uma assembleia presencial de uma assembleia híbrida e de uma assembleia exclusivamente digital é o modo de participação do acionista. O resto é até consequência. A questão da mesa, o que a gente fez ali foi meio que criar uma paridade de tratamento. Mas, então, se uma assembleia que o acionista só pode participar por boletim de voto à distância, porque a única forma do acionista perdão, falei besteira agora. Uma assembleia na qual a única forma do acionista enviar o seu voto remotamente é por meio de um boletim de voto à distância, é uma assembleia que não permite ao acionista participar à distância. Logo, essa assembleia não pode ser uma assembleia híbrida, nem uma assembleia exclusivamente digital. Uhum. Acho que, resumindo a sua fala, corrija se eu estiver errado, mas o boletim de voto à distância é um instrumento acessório importante para a realização da assembleia em qualquer das modalidades, seja presencial, seja híbrida, seja digital. Mas ele só tem na assembleia. E até, assim, tem um ponto interessante que, enfim, eu antes de ir para a CVM em 2017, na minha carreira toda, sou advogado, né, de companhia aberta.
E esmagadora maioria, fiz muita assembleia de companhia aberta, esmagadora quantidade de assembleia era a companhia, os representantes da companhia, o advogado da companhia, era em geral Mesquita Pereira, que era o escritório que representava os acionistas estrangeiros, ele chegava lá já com aqueles votos tabulados, as instruções tabuladas, muitas vezes era isso. Aí algumas assembleias tinha até alguns minoritários lendários lá, que são pessoas que gostam de participar, tinha um cara que fazia um sambinha, tem umas figuras, tem um Feijão, tinha uns caras que todo mundo conhecia, que eram os acionistas minoritários que participavam da assembleia. Mas, de uma forma geral, era isso, as reuniões eram muito curtas. O boletim de voto à distância ele começou a mudar um pouco a dinâmica, porque eu acho que essa questão do voto por procurador, ela diminuiu um pouco. Eu não acho que vai ter um efeito de substituição tão forte. O voto do procurador para o boletim de voto à distância, acho que dividiu bastante, né? Eu já não, naturalmente, desde 2017, eu não faço assembleia, mas sei por dados que eu recebo, que investidores estrangeiros começam a votar muito muito mais por boletim de voto à distância e fazer menos por procurador, mas que ele é uma figura relevante. Eu acho que o que vai trazer, o que o sistema eletrônico traz em especial é mais a participação de pessoas que não iam à assembleia de uma forma geral, ou de um minoritário ativista que ia presencialmente. Porque no resto não acho que vai ter muita substituição. A gente sabe que grande parte dos investidores estrangeiros, eles votam em assembleia aqui porque são obrigados, né? Tem o ERISA, por exemplo, que exige que os fundos lá de investimento americanos, eles tenham um engajamento. Né? E no fundo, o que o cara faz? Ele contrata um proxy advisor para dizer como ele vota, então vai ter o ISS, o Glass Lewis, dizendo como ele vota, e vai contratar alguma infraestrutura mais fácil para ele, que hoje em dia acho que é o boletim de voto à distância, para encaminhar o voto. Então, o boletim de voto à distância ele é muito importante, porque tem acionistas, e é legítimo, tem acionistas que eles querem encaminhar o voto, eles não querem participar, mas ele não é um substituto para um instrumento, um mecanismo que permita a participação e engajamento daquele acionista que queira participar da Assembleia. Perfeito. Vamos para uma quarta provocação aqui, também nessa linha da localidade. É possível que a companhia organize reuniões presenciais simultâneas em diferentes localidades, em mais de uma localidade, no caso das assembleias parcialmente digitais, sempre, para prevenir, por exemplo, concentração de acionistas num só local, como prevenção ao contágio pelo Covid-19, muito inserido no contexto atual. Quer dizer, ela elege uma localidade como a localidade onde vai estar a mesa, onde quer que seja, que seja a localidade onde será considerada realizada a assembleia, mas ela organize outros locais onde acionistas que pretendam participar podem ir e dali se conectar coletivamente à assembleia, algo nesse sentido? Pensando aqui, Gustavo, só para explicar, em companhias com uma base acionária extremamente pulverizada, né? Dezenas de milhares de acionistas espalhados pelo país, pelo mundo inteiro, e como é que ela faz para organizar isso e não sobrecarregar, às vezes, um sistema eletrônico que ela está usando? Se todo mundo passa esse sistema eletrônico, isso pode ser sobrecarregado. Né? Existe essa possibilidade? Existe essa saída? Faz sentido isso? Eu achei uma super pergunta, Emerson. Assim, até a gente, na experiência da CVM, alguns anos atrás, a gente comprou uma solução nova de videoconferência. E uma das soluções que eu estudando um pouquinho lá atrás, eu vi que é uma reunião, presença virtual, uma coisa assim, que são mais salas, não sei se alguém já viu aqui, mas são umas videoconferências que você pega, por exemplo, uma sala de reunião, bota uma câmera e faz uma sala do outro lado que projeta como se fosse o resto da mesa de reunião. Então, é como se você tivesse todo mundo numa única mesa de reunião, só que metade da mesa de reunião está em São Paulo, metade está no Rio, por exemplo. Então, são mecanismos que permitem uma participação ainda melhor, talvez mais rica, né? Assim, tem muita gente que questiona, por exemplo, uma das coisas que se perde mesmo em videoconferência é o body language, né? Assim, a leitura que você faz das outras pessoas a partir da linguagem corporal. E esse tipo de coisa você tem uma participação muito mais próxima de uma participação 100% presencial nesse tipo de instrumento. Acho que é algo viável, mas acho que esse tipo de assembleia não na tipologia que a gente tem hoje na 481, com a 622,
uma assembleia que a companhia fale, por exemplo, olha, a assembleia vai ser realizada na minha sede em Belo Horizonte, mas vai ser transmitida virtualmente para o meu escritório em Curitiba, por meio digital. Quem quiser pode participar de uma ou de outra. Ela não é uma assembleia, me parece que ela não cai na assembleia parcialmente digital da 622, porque a 622 fala de participar presencialmente e à distância, e nesse caso, essa participação à distância não é a participação à distância de que trata a 481. Então, me parece algo possível, acho que é inclusive algo bem interessante, achei super interessante, mas não me parece resolver o problema. E aí, também assim, por outro lado, acho que as escolhas da 622, elas são, de certa forma, ao mesmo tempo que é uma regra que flexibiliza o regime das companhias para permitir companhias, a gente teve uma opção aqui consciente de tentar estimular as companhias a adotarem sistemas para todo mundo participar da sua casa, porque olhando aqui na perspectiva do acionista, mesmo eu botar 5 lugares, não é o ideal. A gente está num momento que as pessoas não têm que sair de casa, ninguém tem que sair de casa. Então teve uma consulta, alguém falando, não, a gente quer fazer uma assembleia presencial, só que a mesa vai participar, a mesa e o administrador vão participar remotamente. Tipo, não. Né? Assim, o tratamento tem que ter um isolamento de tratamento, porque eu entendo, eu não quero que o administrador saia de casa, eu não quero que o presidente da assembleia saia de casa, mas eu não quero que o acionista saia de casa. Né? Então, assim, teve uma preocupação de simetria que é um pouco a questão da consciência que a gente tem que ter como comunidade das restrições de locomoção que a gente tem hoje. Elas valem para todos. Perfeito. Acho que nota-se daí que a CVM realmente, isso foi muito bem colocado no relatório da audiência pública, que ela deixou a companhia muito livre para formatar, desde que, óbvio, não haja abusos, desde que se busque usar racionalmente as ferramentas disponíveis. Eu só fiquei com uma dúvida no teu comentário, Gustavo. Você falou, se eu colocar outros locais onde eu permito a transmissão, né? Mas se o sistema permitir a participação ativa, daí tudo bem, eu posso ter outros locais organizados para receber acionistas que queiram ir nos meus escritórios regionais ou no escritório alugado ou coisa parecida. Se evitar, concordo, a pandemia está aí, né? Quanto menos as pessoas saírem de casa, melhor, não tem dúvida nenhuma, né? Mas existe essa possibilidade. Se eu organizar, a minha assembleia será na sede. Mas a companhia organizou um sistema que permite pulverizar salas de acesso para até 5, 10 pessoas com distanciamento social adequado, o que seja, né, em outras localidades. O meu ponto só é que ela é uma assembleia presencial, né? Se é uma assembleia que a sua participação ela necessariamente tem que ser num ambiente físico disponibilizado pela companhia, eu estou tratando de uma assembleia presencial. Entendi. Não, entendi. Na minha cabeça estava, faço isso, mas permito também o digital. Né? Eu acho super bacana. É claro, e tem toda uma questão de custo também, né, envolvido nessa organização e tudo mais. Nem toda a companhia, talvez a maioria das companhias não estaria preparada para isso. Essa ideia surgiu mesmo pensando em companhias com muitos acionistas, né? Milhares, dezenas de milhares de acionistas e com uma base acionária muito pulverizada. Mas são medidas são muitas, não é? Eu acho, inclusive, assim, pensando na vida pós-Covid, né, todo mundo fala que quanto maior o engajamento que a companhia proporciona, é melhor. Então, isso me parece que é a típica, o que você está falando, é a típica boa prática, né? Então, olha, vou transmitir no lugar tal e tal, quem quiser também pode participar remotamente, ou assistir, tem aquela questão de assistir no YouTube. Então, assim, facilitar a participação das pessoas, acho que é o maior objetivo. Né? Excelente. Muito bem colocado, inclusive agora nesse teu último comentário, né? A norma veio no contexto do Covid-19, mas ela é uma norma para ficar. Ela vai poder ser utilizada também pós-Covid-19, haverá vida pós-Covid-19 com certeza, e a norma aí para guiar assembleias digitais, total, parcialmente digitais, mesmo após essa pandemia. Acho que era um assunto que já se colocava, né? Assim, acho que na linha que você está comentando, era um assunto que ele já era um assunto que tinha uma importância, claro que ele ganha um destaque, né?
Acho que todo mundo, acho que no cenário normal a gente não gastaria tanto tempo falando do assunto, mas era um assunto já muito importante. Então, acho que é uma regulamentação que, de modo geral, ela veio para ficar, ainda que alguns ajustes venham ser feitos ao longo do tempo, e que certamente algumas coisas tendem a ser alteradas ao longo do tempo, né? Acho que a história mostra que a 481 é uma regra que vai, tentativa e erro, a gente vai aperfeiçoando, mas acho que é algo que veio para ficar. Perfeito, obrigado. Vamos lá para uma quinta e acho que penúltima aqui, antes do Q&A. Legal. Bom, as companhias podem desenvolver e divulgar manuais de participação em assembleias gerais, como já é comum em assembleias presenciais, de forma a orientar seus participantes quanto aos procedimentos que serão seguidos para facilitar a realização das assembleias digitais. É algo que acho que tem vários comentários que foram enviados para a audiência pública, estão tratados no relatório de análise, né? E me pareceu que a CVM concorda com essa possibilidade, né? Assim, até nas primeiras apresentações que eu fiz sobre o assunto, até uma feliz coincidência, o João Laudo, há mais de um mês atrás, veio falar comigo, vamos fazer um evento sobre Assembleia Digital, e acabou que foi no dia que saiu a minuta, saiu em audiência pública. E naquela apresentação eu fiz uma provocação se, por exemplo, caberia uma nota explicativa, um parecer de orientação, tratando justamente desse ponto. Eu depois até achei que na linha de não sermos prescritivos sobre aspectos operacionais, não ia fazer muito sentido tratar desse assunto em algum tipo de parecer de orientação. Mas acho que tem muito espaço para as companhias tratarem esse tipo de coisa, seja manual de participação, acho que tem um papel, como eu falei antes, do estatuto, porque até tem um ponto interessante, outro episódio que acho que vale a pena mencionar, uma das coisas que me preocupou, ao mesmo tempo que era a migração para o cenário digital, era justamente o que acontece numa companhia, numa assembleia que aparece muito mais gente, né? E aí eu liguei para o Costa Silva, Francisco da Costa Silva, ex-presidente do CVM, que eu sabia que tinha presidido algumas assembleias grandes da Petrobras. E a Petrobras acho que é um grande paradigma de assembleia que vai muita gente, né? Acho que não sei se tem outras companhias que têm assembleias ordinárias recorrentemente com mais de 100 acionistas. E o Costa falou que ele já há alguns anos adotava ali uma norma de conduta. Então, quem quer falar, anota o seu nome numa lista, cada intervenção é limitada a não sei quantos minutos. Então, é o tipo de coisa que me parece que numa assembleia que tem muita gente precisa organizar, né? Acho que um bom exemplo até é um webinar como esse, se todo mundo pudesse abrir o áudio em qualquer momento. A gente talvez não conseguisse fazer a reunião transcorrer de uma forma tão boa. Então, eu acho que tem muito espaço. A única coisa do manual que eu comecei também, eu refletindo um pouco mais, eu fiquei na dúvida, é só qual é a força do manual. Acho que é uma questão que não se coloca de uma maneira tão intensa em grande parte das companhias, porque elas têm controlador. Mas, a rigor, numa companhia de capital pulverizado, a administração prepara um manual. Se os acionistas presentes em assembleias deliberam que alguma coisa operacional sobre o trabalho da assembleia vai transcorrer de um modo diferente, me parece que os acionistas têm a palavra final sobre como a assembleia, porque a assembleia é deles, né? Depois, a lei fala muito em assembleia como reunião, mas a assembleia ela é órgão também, né? E é um órgão soberano. Então, a assembleia Mas eu acho sim, acho que tem um papel importante, eu acho que para mim é a melhor prática. Eu espero que as companhias comecem a usar o manual também para criar essas regras de reunião. Especialmente quando tem esse de controlador, no fundo o controlador já concordando, esse problema, essa instabilidade da norma fica, né, do manual, ele fica em segundo plano, porque é claro que ele pode reconsiderar até a posição dele à luz do que vem numa reunião, mas eventualmente você pode, não vejo nenhum problema da administração alinhar com o controlador, falar, olha, a gente está querendo fazer dessa forma a assembleia, você funciona? O que eu acho que por outro lado, é fundamental, é que a mesma regra vale para todo mundo. Então, se todo mundo tem 5 minutos de fala, o controlador não tem 5 minutos e 30 segundos, ele vai ter 5 minutos. As regras têm que ser aplicadas indistintamente a todos os acionistas, independentemente da quantidade de ações que eles tenham. Inclusive, no tocante à participação, né, o acionista que não tem voto preferencialista, essa distinção de
de participação de voto, de participação ser algo mais amplo do que voto, mesmo antes da reforma de 2011 já se colocava, né? Porque ninguém negava que numa Assembleia Geral Ordinária o titular de ação preferencial ele pode participar e ele tem direito de fazer questão, por exemplo, questionamentos, por exemplo. Perfeito. É isso aí. Eu acho que, como norte, a razoabilidade, né? Não tem... Perfeito. E acho que a última provocação que a gente listou aqui é de que a companhia poderia, quer dizer, não parece haver vedação, mas poderia, na convocação, deixar claro, né, que imporá restrições à ampla divulgação da gravação, a gente volta aqui à questão da gravação, né, em defesa dos interesses da companhia, assumindo se tratar de material interno desta, equiparado a seus livros societários, e daí eles são, para requerer livro societário, todos sabem, eu tenho que ter legítimo interesse, eu tenho que ter lá algumas circunstâncias que admitem isso, e a gravação seria algo interno da companhia, né? E qualquer um que fizesse mau uso disso poderia depois ter a enfrentar consequências, seja frente à CVM, sejam judiciais, seja como for. Isso ficou realmente, você já mencionou na tua apresentação, inclusive, né? A questão da gravação ficou ali, é obrigatória a gravação. Não fica na norma estipulado para que é que essa gravação vai servir, quem pode requerer a gravação, né? Quais são as consequências de um vazamento indevido dessa gravação. E acho que a CVM talvez nem pudesse, nesse momento, regular tudo isso, né? Mas a ideia é que a companhia estipule uma regra dizendo, olha, a gravação será tratada desta forma, né? Todo mundo que usar mal esta gravação contra os interesses da companhia vai ter que vai responder pelas consequências disso. Parece adequado que a companhia tome cuidado com esse ponto e tome essa precaução de deixar claro para todos, já na convocação, nos instrumentos de convocação, seja no edital, que tem o custo de publicação, seja no site, onde a coisa vai estar mais detalhada, onde tudo vai estar mais detalhado, né, que ela vai adotar as medidas de proteção dessa gravação. Claro que a CVM pode requerer a gravação aí para apurar eventual ilícito. É claro que numa ação judicial, desde que haja legítimo interesse, a gravação vai poder ser requerida por ordem judicial. Mas, fora isso, a companhia poderia impor limitações ao uso dessa gravação. E aí, com a palavra você, Gustavo, para comentar também mais essa provocação aqui. Não, acho que acho que na minha cabeça é a grande polêmica da 622. É um ponto difícil, assim, foi um ponto que a gente recebeu muitos comentários favoráveis, mas também alguns comentários criticando a norma. Eu acho que foi um ponto de muito debate nos debates internos, especialmente aqueles que a gente teve já fechando o texto da norma. Acho que foi um ponto que teve muita divergência na própria CVM. Vou começar aqui com um ponto geral que você colocou, que é, né, a competência da CVM para regulamentar. Acho que a CVM, acho que quem já lê meus votos, assim, eu sou uma pessoa bem legalista, assim, eu não gosto de... acho que, é claro, quando a CVM tem a competência ampla para regulamentar, a gente pode fazer da forma que a gente entende mais adequada, mas a competência para a CVM regulamentar são as matérias que a lei fala e que a CVM tem competência para regulamentar. Então, por exemplo, numa assembleia presencial, a CVM não poderia criar uma regra dessa, porque a CVM não tem base. E a base da exigência da gravação não é um poder da CVM de exigir uma gravação de uma forma geral, mas da CVM criar ali requisitos, salvaguardas que entende necessário para o bom funcionamento de uma assembleia digital, ou pelo menos durante, né, no começo aqui, enquanto a gente está entendendo o que é necessário para a gravação de uma assembleia. Dito isso, assim, eu sempre acho que tem algumas ponderações que eu acho importantes, assim, acho que tem bons argumentos para os dois lados, tá? Eu vou tentar tratar dos dois aqui. Acho que, por um lado, a questão da Assembleia Geral como uma reunião na qual se discutem informações sigilosas da companhia. Minha experiência pessoal é que na esmagadora maioria das assembleias, esse tipo de debate não se coloca, assim. Então,
acho que é um ponto muito importante, é a questão do ser muito sincero, falar qual é a assembleia que de fato a gente está discutindo alguma coisa cuja divulgação pode prejudicar a companhia. Acho que é um ponto importante, acho que, inclusive assim, que as companhias, a questão de sigilo é uma questão importante, que, por exemplo, a CVM pode requisitar a gravação, sem dúvida. A partir do momento que a CVM recebe um documento, o documento que a CVM recebe de regulado é um documento que está sujeito à lei de acesso à informação. Então, é um sigilo que fica um pouco mitigado por esse lado. Mas aí tem um lado da companhia falar qual é a informação, e a gente está discutindo isso agora lá. É claro, eu sou super preocupado de não prejudicar as companhias, mas acho que as companhias também têm que tentar fazer uma análise realista de quando uma assembleia tem informações que, de fato, a divulgação pode prejudicar a companhia. E aí prejudicar a companhia não é prejudicar algum acionista da companhia, porque talvez um outro ponto importante que se tem aqui é um ponto de briga entre acionistas. E aí, por exemplo, o acionista fez isso ou não fez aquilo. Talvez, tipo o caso que é importante, talvez o acionista ter acesso. Estou falando, olha, teve um abuso na assembleia. A forma de gravar, a ata, né, a ata é um documento que tem muita discussão, mas tem uma série de citação no direito societário que fala que o voto não é per capita, quem vota em assembleia são os sacos de dinheiro. E aí, né, nessa citação, é o princípio do majoritário. Então, no limite, a ata, no caso de briga, ela tende a prevalecer a posição do acionista majoritário. Numa discussão sobre abuso, me parece que a gravação ela pode ser importante. Tem um outro ponto que falo, que eu acho que ela é relevante, mas a gente tem que considerar que a gente vive em 2020, que a gravação da Assembleia vai prejudicar um pouco a naturalidade dos debates. Assim. É verdade? Acho que mas é algo que me parece que é inevitável. Por um lado, porque a gravação de Assembleia é cada vez mais difícil de eu impedir a gravação de uma Assembleia. Eu lembro quando eu era estagiário, a gente ia para assembleias de disputa societária com mala. A gente levava impressora, levava gravadores. Inclusive já tinham gravadores digitais, eu não sou tão velho assim, mas não era o gravador digital e tinha uma autonomia muito pequena, não era? Isso também, já sou velho, assim, não tinha pendrive, não tinha nada. Então, o gravador digital era um documento, tinha muita limitação. A gente, em grandes assembleias, a gente levava gravadores com fita, ficava trocando fita. Então, era inviável você gravar alguma coisa sem a ciência dos outros participantes da reunião. Hoje em dia, na verdade, em termos práticos, a gente menciona isso no relatório, é impossível eu ter uma garantia de que ninguém vai estar gravando uma assembleia. Eu fiz o paralelo, eu achei importante falar de 2020, porque o paralelo que eu faço um pouco é com atividades da aula. Eu dou aula em diversos cursos de pós-graduação, e uma coisa que está clara para todo mundo que dá aula hoje é que sempre tem alguém gravando as suas aulas. É bom? É correto? Não sei, assim, o direito, né? Qual é o direito de alguém gravar a minha aula? É questionável. Antigamente as pessoas, eu quando fiz faculdade, eu me formei em 2003, as pessoas que gravavam aula pediam para o professor, inclusive porque o gravador tinha que ficar perto da mesa do professor. Tinham professores que concordavam e professores que não concordavam. Hoje em dia é impossível. Acho que tem algum professor que discorda, ele pode falar na primeira aula, mas ele vai ter alguém gravando. As pessoas consomem a informação de uma forma diferente. Então, assim, acho que fiz alguns comentários aqui em termos de, não sei se todos favoráveis à gravação, mas alguns até de uma perspectiva pragmática sobre a impossibilidade de se proibir a gravação. Por outro lado, tem a questão do abuso, e eu acho que a gente não tem que a CVM, a companhia tem que ser muito firme com o judiciário, com o abuso, mas o abuso tem que ser tratado como abuso. Então, se alguém grava uma assembleia e faz uma divulgação abusiva, seja para denegrir alguém de uma forma... Tem outros instrumentos para serem feitos, de responsabilização. Mas acho que é um ponto muito, muito, muito complexo. Assim. Acho que é um ponto... Talvez, eu acho que é um dos pontos que eu vejo como dos mais fortes candidatos a uma futura revisão na norma, é a questão da gravação. Porque, eventualmente, vamos ver como ao longo do tempo, como isso vai funcionar. Acho que a divulgação, né, por exemplo, no edital, falando, olha, a Assembleia, a companhia informa que durante a Assembleia podem ser transmitidas informações confidenciais e qualquer divulgação indevida do material a pessoa será responsabilizada. Acho que é algo que é correto. Acho, mas aí sendo sincero por outro lado,
temos que ponderar quando que, de fato, a gravação vai ter um prejuízo para a companhia. A gente está vendo cada vez mais, e até é engraçado porque a gente vê dois extremos agora, porque tem muita companhia que está divulgando, está realizando assembleias que não são assembleias híbridas nem digitais, mas são assembleias que são presenciais, mas ele fala assim, acionista, eu estou fazendo uma assembleia presencial, mas eu recomendo que você me mande o boletim de voto à distância antes e vou transmitir a assembleia no canal tal, vou transmitir no YouTube. Tem notícia no jornal de uma assembleia muito importante de credores no âmbito de uma recuperação judicial, que foi realizada por um sistema desses grandes, acho que foi pelo Zoom, e foi transmitida simultaneamente pelo YouTube. São divulgações, uma assembleia de credores que discute um plano judicial, contém mais informação sensível e estratégica do que, ouso aqui dizer, 90 e muitos por cento das assembleias gerais de companhias abertas. Porque a assembleia já há muitos anos ela deixou de ser esse fórum, né? Assim, as companhias foram tendo bases acionárias muito grandes, as assembleias que realmente têm discussões discussões estratégicas, na minha experiência pelo menos, e discuti com muita gente ao longo dessa semana, e acho que foi meio que consenso, elas existem, mas são exceção. Aí também é difícil você regular a regra baseada na exceção. Perfeito. Agora, também parece correto dizer que, ao mesmo tempo em que a instrução ela obriga a gravação, né, concorda? Um instrumento de prova como nenhum outro, ela não obriga a companhia a divulgar essa gravação. Não. Há obrigação de divulgação da gravação pela companhia. A companhia grava, mantém consigo e delimita as regras dentro do que é razoável, né, de para quem ela pode ou não disponibilizar, e fora isso é judicialização, é a exceção. Né? Não, e acho até que a resposta ao segundo box, nesse item 277 que você mencionou, que trata do período de guarda, acho que esclarece ali que a gravação que está se referindo ali é uma gravação da companhia que fica no registro dela. O acesso é acesso como qualquer outro documento gerado pela companhia. Se a companhia entender que não tem nenhum tipo de razão para fazer guarda, eventualmente ela vai franquear ao acionista, mas no limite vai ter que ter uma discussão se a companhia entender que aquela divulgação é prejudicial, ela não é obrigada a franquear. Perfeito. Quer dizer, ela pode colocar ressalvas, pode dizer, olha, tratem com parcimônia, com razoabilidade essa gravação, né? Ela vai ficar aqui arquivada na sede da companhia. Quem tiver legítimo interesse será fornecido, enfim. E aí você vai para as exceções, como você falou. Abusos podem acontecer de um lado ou de outro, e a CVM, o judiciário estão aí para coibir os abusos. Não, e é muito importante que o abuso, né, eu sempre falo que o abuso tem que ser tratado como abuso, né, assim, o abuso é um exercício de algo que a princípio é um direito legítimo, mas que excede ali os limites para exercício daquele direito. Então, assim, não dá para você, se você cria uma regra, a minha filosofia é que se você começa a regular pressupondo o desvio, o abuso, você cria uma regra que, no fundo, ela onera muito as pessoas de bem, e as pessoas de bem são a maioria, e, por outro lado, a pessoa que realmente quer fazer desvio, quer abusar, ela não é a norma que vai impossibilitar. Então, acho que o desvio ilícito é a conduta desviante, tem que ser tratada como tal. Não dá para você fazer a regra pressupondo que as pessoas atuam de má fé. Perfeito. Perfeito, acho que essa era a última provocação que a gente tinha pré-preparado aqui. Vamos agora para perguntas e respostas. Você tem ainda mais uns 15 minutos, talvez? Gostar de 15, 20 minutos para a gente... Vamos lá, até... Pode ir. Vamos buscar aqui. Muitas delas, inclusive, acho que você já respondeu no decorrer dos seus comentários e tudo. Agradeço aqui a todos que encaminharam perguntas e respostas. Perguntas, aliás, as respostas vão agora. Bom, a primeira delas me pareceu que você já tratou, mas na Assembleia Híbrida, o presidente e o secretário especificamente podem participar remotamente? Podem.
Não há nenhuma restrição a isso. Perfeito. Foi uma alteração que a gente fez na regra final, que é o parágrafo 5º do artigo 21C. A gente prevê justamente que na Assembleia, o artigo diz o seguinte: os administradores terceiros autorizados a participarem, pessoas cuja presença seja obrigatória nas assembleias, poderão participar à distância nas assembleias realizadas parcial ou exclusivamente de modo digital. E aqui está, né, acho que pessoas cuja presença seja obrigatória na assembleia, a minha leitura, acho que a interpretação da CVM, que inclui presidente e secretário. Uhum. Certo. Bom, a próxima questão aqui, você já tinha comentado, a questão de Atademes Pereira. O voto à distância consta como presença, correto? Correto? Acho que você já tinha respondido durante a apresentação. Eu tentei responder esse ponto dele, acho que é super importante, mas eu tinha tentado até responder já, que de fato ele está presente, porque ele, né, é um voto, ele conta para fins de quórum, só que a pessoa que emite o voto pelo boletim de voto à distância, ele não está participando da Assembleia. Então, o boletim de voto à distância ele não é um mecanismo muito importante, mas ele não é substituto aos mecanismos, né, ao sistema eletrônico. Ele não permite o fato da companhia se valer do boletim de voto à distância, inclusive a AGO já é obrigatório para várias companhias, ele não autoriza você não ter um componente presencial. É preciso, o que permite a companhia eliminar ou flexibilizar o componente presencial é esse sistema eletrônico de participação, que vai além do mero envio do voto. Perfeito. A próxima pergunta de Cláudio Orenga é se as Assembleias Gerais de Titulares dos CRA estaria regulada por essa instrução. Acho que foi respondido durante o nosso debate, né? Não está incluído aqui. CRA, CRIs são regulados por outras instruções da CVM. É isso aí. A próxima aqui: como seria o caso do acionista que não tiver votado previamente e chegar atrasado na reunião virtual após a deliberação em algumas matérias, dado que isso alteraria o quórum inicial da AGO e criaria quórums diferentes por matérias? Pergunta da Mariana Rocha. Esse é um ponto interessante, mas assim, tem uma série de perguntas que surgem, que são perguntas que, na minha concepção, elas não são perguntas, não estou enrolando não, vou responder, mas são perguntas que já ocorriam, de certa forma, na Assembleia Presencial, né? O que acontece se o acionista chega atrasado numa Assembleia? A Assembleia está marcada para começar às 10 horas, o acionista chega às 10h02. Você pode proibir o acionista de participar da Assembleia? Eu acho que sim, tem uma questão de abuso. Até ontem teve essa pergunta também no evento da revista, e uma provocação que eu tive, uma ponderação que eu tive quanto dura uma Assembleia que só participa o controlador? Quanto tempo dura essa Assembleia? Né? Assim, então, eu já tive Assembleia que as pessoas chegaram 10 minutos depois e a gente falou, gente, a Assembleia acabou, porque não tinha ninguém. Né? A Assembleia que não tem ninguém é a Assembleia que você instala ali, acaba rapidamente. Então, me parece que se a Assembleia ainda está transcorrendo, a melhor prática é você permitir que o acionista participe. É claro, e aí tem uma importância aqui, que é a questão especificamente na participação remota, eletrônica, lembrar que ele tem que ter enviado os documentos que comprovam a qualidade de acionista antes, mas me parece que e a questão da disparidade do quórum, ela não existe só nessa situação, existe a situação inversa. Eu posso estar fazendo, eu vou usar o exemplo da Assembleia Física, que é a mais fácil. Tá? Vamos imaginar que eu tenho uma Assembleia Física, marcada para começar às 11 horas da manhã. A Assembleia demora muito, um acionista tem que se retirar, ele se retira. Então, o acionista pode se retirar da Assembleia? Pode, né? Acho que, enfim, talvez aí não seria nem caso de processo da CVM, seria caso de polícia se a gente proibisse alguém de sair de uma reunião. Então, esse tipo, a possibilidade do quórum se alterar durante uma reunião de uma... O caso da pessoa sair no meio, para mim, é mais claro, e acho que é dele que eu construo um pouco a minha interpretação sobre a pessoa chegar atrasada, né? E ela pode ter que sair, mas também no limite eu sou acionista de uma companhia, eu decido que eu tenho que atender a ligação do celular. A Assembleia precisa parar por minha causa? Eu entendo que não, me parece evidente que não. E eu acho que às vezes a resposta para esse tipo de ponto, e eu falo muito, enfatizando aqui novamente aquele meu segundo slide, né? Aqui são as opiniões minhas, que não necessariamente refletem a posição da CVM, especialmente porque nesse tipo de discussão acaba que ele passa por área técnica, não sei o que, é muito mais em análises que eventualmente viram processos, mas eu acho que a gente tem
tá no momento que as pessoas estão pensando tanto nos sistemas eletrônicos que elas tendem a esquecer um pouco da assembleia presencial. E muitas das respostas para mim tem que ser assim, como é que era uma assembleia presencial? Porque teve no outro dia, e se o sistema, eu tenho uma instabilidade no meu sistema, o sistema caiu. Caiu, volta. Mas o que acontece durante o tempo que você caiu? A princípio, paciência, você ficou de fora. É como se você saísse da assembleia para atender um telefone celular. Na minha cabeça é um pouco essa a resposta. Agora, aí alguém fala, e se o controlador descobrir, criar uma ferramenta na qual o acionista que está trazendo provocação, ele derruba o acionista? Isso Nesse ponto, inclusive, Gustavo, acho que na instrução que foi editada pelo DREI para regular as empresas de capital fechado, né, eles constou ali, realmente não me parece que é necessário na instrução da CVM para as companhias de capital aberto, tá, que a companhia nunca vai responder por falhas no sistema do usuário. Parece que é meio óbvio isso, né? Não faz sentido. Porque assim, celular na presencial, né? Não tem. O DREI também, assim, é até engraçado, porque o DREI, no fundo, é um órgão de registro, né? Assim, nunca vai ser responsabilizado no quê? Porque, certamente, se for vamos imaginar um caso de companhia fechada, que alguém está usando o sistema, está deliberadamente tirando alguém da Assembleia, certamente a regra do DREI não é oponível numa ação judicial. Não posso entrar na... Não, lá fica claro que a companhia não responde por falhas no sistema usado pelo acionista. Nos equipamentos usados pelo acionista. Agora, do sistema e as hipóteses de má-fé, eu estava falando antes, o desvio, má-fé, né, a fraude, tem que ser tratado como tal, tem que ser analisado antes. Aí tem perguntas também assim, qual é a forma de auditoria da CVM caso aconteça essa hipótese? Numa assembleia presencial, se tiver só um acionista lá e o cara no final fala que realizou a assembleia numa outra sala, qual é a forma? Não tem. A gente tem que tomar cuidado também de não ficar tão focado nos possíveis desvios em abuso, que são, infelizmente existem, mas felizmente são episódios isolados, para começar a criar uma regra dessa forma, porque senão você acaba onerando excessivamente todo mundo. Eu vi alguém falando que tem que ter um sistema de redundância com 3 computadores, 3 servidores. Pelo amor de Deus, assim, a gente não pode... Não faz nenhum sentido, né? Você acaba onerando todo mundo e quanto mais portas, mais janelas você fecha, mais portas se abrem, né? Então, a norma é geral e o caso a caso vai ser tratado como caso a caso, né? Não tem... É isso aí. Bom, a próxima questão aqui é o que deve ser entendido como informações necessárias e suficientes... Eu já respondi, essa foi aquela da Cláudia que eu respondi com sua pergunta. Cláudia Arenga, é verdade, já durante a sua apresentação. Pergunta alguma sugestão desses sistemas eletrônicos? Tudo que a gente E aqui tem um ponto, eu posso até fazer um parênteses, tem um ponto interessante aqui. Eu pelo menos, quando eu era advogado atuava na advocacia, eu sempre achei que a CVM, às vezes, ela era intrusiva demais. Assim, às vezes a regulamentação chega num plano de detalhe excessivo. E a gente está tentando dar cada vez mais flexibilidade para as companhias. A gente tem que falar assim, companhia, você tem que garantir isso, você tem que... O fim é esse, a forma que você vai atingir esse fim é te dar flexibilidade. E aí, por outro lado, acho que a reclamação de que a CVM às vezes era muito... travava muito, não era só minha. E a gente vê que quando a gente tenta fazer essas medidas, que são medidas muito flexíveis, algumas pessoas falam, falta um pouco de orientação da CVM. Falta, mas é proposital aqui. Acho que para mim é um sinal de maturidade de lado a lado, sabe? É sinal da maturidade da CVM, no sentido de reconhecer que as companhias estão numa posição melhor do que a gente para decidir como essas vão organizar as assembleias. E aí depende também um pouco de maturidade da companhia, de correr atrás, fazer seu dever de casa. Assim, eu acho que vai funcionar. Assim, eu estou bem confiante de que vai funcionar. Perfeito. Nas assembleias híbridas, não é obrigatório um sistema que permita o voto remoto durante a realização? Eu acho que a participação durante a assembleia já cobre isso, não? Não, mas o próprio... Quer ver? Tô aqui com o 21C, tá? Aí o 21C, ele fala que, olha, tem que ter um sistema de participação. E aí fala, caso disponibilize, a companhia tem a flexibilidade, né? O 21C, ele começa falando que a opção a companhia não é obrigada a criar um sistema eletrônico de participação. A companhia pode fazer uma assembleia presencial. E aí fala, caso a companhia disponibilize, estou no parágrafo 2º do 21C,
Caso a companhia disponibilize o sistema eletrônico, a companhia deve dar ao acionista as seguintes alternativas. 1. De simplesmente participar da Assembleia, tem ou não enviado o boletim de voto à distância, ou seja, o acionista, nesse caso, ele não está votando, ele está só participando e comentando. Ou 2. De participar e votar na Assembleia. Então é o mesmo sistema. É o mesmo sistema. Um ponto importante, aproveitando o gancho aqui, é que algumas pessoas leem, eu sendo muito sincero, eu não sei como leem, mas eu recebi mais de uma vez a pergunta que é: não, eu entendo que a companhia tem a opção de fazer um sistema só para o acionista participar. Não, para mim o parágrafo segundo é muito claro. Caso disponibilize, a companhia tem a opção de disponibilizar o sistema, mas se tiver um sistema, ela tem que dar ao acionista as seguintes alternativas, que tem de participação e voto. E nem poderia ser diferente, porque quando a gente pensa os sistemas eletrônicos são para mimetizar uma assembleia presencial, eu tenho que permitir a ele participar, expressar o voto, fazer uma consideração, uma pergunta para a administração, como também de exercer o voto. Perfeito. Próxima questão da Érica Marques. Há previsão para a regulamentação específica na serviço da Assembleia Virtual de debenturistas? Isso né, acho que o próprio relatório deixa claro. Isso só tem tratado dentro do contexto de urgência. A gente está correndo, assim, assim, acho que a melhor resposta é no menor prazo possível, eu acho que vai ser rápido, assim, a gente já está discutindo, então deve ser rápido, assim, eu gostaria muito que no final dessa semana, no começo da semana que vem, no final dessa semana, a gente talvez já tivesse alguma coisa, faz uma audiência, eu não sei se a audiência faz uma audiência curtinha de uma semana, talvez de 2, mas assim, fazer um processo rápido para em algum momento, eu assim, falando por mim aqui, não criando compromisso para mais ninguém na CVM, até porque eu não teria competência para tanto, eu imagino que em algum momento de maio, lá para segunda metade de maio, a gente vai ter uma regra já na rua. A próxima pergunta aqui, acho que já foi tratada por você também. Algumas companhias soltaram fatos relevantes, afirmando que as assembleias serão transmitidas, mas que não haveria possibilidade de interação e votação dos acionistas que estivessem assistindo o evento online. Nesse caso, trata-se de uma assembleia presencial, já que eu não tenho a possibilidade de interação. Né? Mesmo. E aqui até é importante, assim, fazendo até a provocação que eu estava fazendo antes das assembleias, que a gente vê assim, tem muito. Eu não estou negando a importância do sigilo, né, de certas gravações de assembleia, mas é muito curioso você ver, assim, pensando um pouco em conjuntos, tem uma interseção, tem gente que defende que não pode gravar e fala que tem que transmitir no YouTube, que me parece um contrassenso, porque se tem uma preocupação muito grande com informação confidencial, como é que eu faço um evento que está sendo transmitido potencialmente para bilhões de pessoas? Né? Mas a resposta é essa mesma, essa assembleia é uma assembleia presencial. Próxima questão aqui, da Marina Gelman. No caso de assembleia exclusivamente digital, consideram correto entender que a regra da exigência do depósito prévio 2 dias antes da Assembleia seja prerrogativa da companhia e que, assim sendo, a companhia poderia decidir, por exemplo, admitir que os acionistas que não apresentem a documentação de identificação nesse prazo possam participar da Assembleia mediante identificação, ainda que posterior ao mencionado prazo, mas necessariamente antes de acessar o link de acesso ao conclave. Me parece que, sim, realmente a companhia pode não exigir até 2 dias antes, mas ela é quem vai resolver isso. Né? Pode até ali no momento da Assembleia, não é isso? Eu achei uma excelente pergunta da Marina, acho que foi muito pertinente, mas a minha leitura é essa também. A norma fala que a companhia poderá, né? Então é uma prerrogativa da companhia. Se a companhia tiver conforto que ela consegue organizar a Assembleia admitindo o recebimento dos documentos, né, que comprova a qualidade de acionista até o momento de realização da Assembleia ou 2 horas antes, eu acho que é tanto melhor, né? Quanto menor o lag, a única coisa que eu enfatizaria também aqui só é a paridade de tratamento, né? Assim, eu deveria criar uma regra, eu tenho que criar uma regra que valha para todos os acionistas. Tá, e tem uma segunda parte da questão dela aqui, que eu não tinha visto, está numa próxima pergunta, que é o seguinte, mas nessa hipótese, sua participação se dê nos moldes do 21C, parágrafo 2º, inciso 1, ou seja, só participação, mas sem voto, exclusivamente se exija o depósito prévio de 2 dias, ou seja...
Aí eu já acho estranho, assim, sinceramente, eu acho que, assim, eu acho que a forma de lidar com esse tipo de preocupação é a transmissão em tempo real, porque, assim, a preocupação de voto é a preocupação de participação, porque ele conta para fins de quórum, ele conta para, né, então, o que é um acionista que participa e que não pode votar, quem é esse acionista? Acho mais fácil para quem ele não participa, em termos de coerência, porque eu posso enviar meu voto, e aí eu considero, você considera, né, por boletim de voto à distância, vai considerar para fins de quórum. Mas o acionista que entra ali e não pode votar, que participação é essa? Acho que é mais fácil resolver com a transmissão. A preocupação que a Marina manifesta aqui parece válida. A ideia seria facilitar o acesso e participação, mas com segurança no voto especificamente, porque você controlar esse voto, se a pessoa apresenta ali na hora os documentos, seria muito mais difícil, muito mais complicado para a companhia. Então, mas eu acho estranho no sentido seguinte, que a rigor, só quem pode participar da Assembleia, fazer pergunta, é o acionista. Uhum. Então, assim, no fundo, a preocupação com a qualidade de acionista é para participação também. Porque até a 481 usava um termo que era acompanhar a Assembleia. Acho que até naquele dispositivo que já é antigo, que fala que posso transmitir em tempo real, é para acompanhar. São pessoas que a rigor eles não estão participando. O cara não pode perguntar. Se você tem dúvida se o acionista é acionista e não quer deixar ele votar, você também não deveria deixar ele participar, a meu ver. Uhum. Mais algumas, umas 10 perguntas talvez aqui, talvez seja muito, e aí, só você precisar encerrar, a gente encerra, remete as perguntas depois para a resposta da Ibre, não? Interações de participantes precisam ocorrer diretamente na plataforma de assembleia virtual ou pode ser mediada pela mesa? Neste caso, a mesa poderia informar um ambiente paralelo de troca de informações entre os participantes, ou seja, a possibilidade de comunicação entre os acionistas poderia funcionar num sistema paralelo? Acho que é essa a pergunta aqui do Marcelo Siqueira. Eu acho que não, acho que tem que ter um sistema, tem que ter um chat ali dos acionistas, no fundo, a gente tem que mimetizar aqui um abraço ao Marcelo, grande amigo, acho que tem que mimetizar uma assembleia normal. Se a gente estivesse numa assembleia presencial e falasse que ninguém pode conversar, um acionista não pode conversar com o outro sem passar pela mesa, não pode, né? Então, a ideia aqui, a gente não quis fazer nada muito mais complicado do que uma aba de chat, mas assim, as pessoas têm que conseguir interagir entre elas, que é um pouco a possibilidade de comunicação entre acionistas, né? Assim, não acho que possa ser mediado, não. Próxima questão do Guilherme. Na questão do fato relevante para a alteração do edital de convocação já convocadas, a fim de informar que a Assembleia será realizada digitalmente. Como fica o edital já divulgado nos jornais? Teremos que fazer um adendo publicado 3 vezes no jornal? Se essa for a alternativa, esse adendo pode não cumprir os prazos do 124? O que fazer? Porque me pareceu que aqui o fato relevante cumpre a função, não? Perdão, eu tinha um compromisso aqui que eu pedi mais 5 minutos, mas vamos lá. Imagina, desculpe. Então, a pergunta aqui é o seguinte, com relação ao fato relevante para a alteração do edital de convocação. A ideia é justamente tem que fazer o aditamento é por meio do fato relevante. É um regime excepcional, não é à toa que ele é só para quem já está nessa situação específica lá de já ter convocada a Assembleia no momento da edição da instrução. Até tem um ponto importante, fazendo um parênteses aqui que eu tinha esquecido, uma preocupação nossa era a data de entrada em vigor, né? Porque é sempre na publicação no Diário Oficial, mas saiu na segunda-feira. Felizmente, a gente achou que não ia conseguir pelo horário, mas já está em vigor. Mas a questão aqui, Guilherme, foi justamente criar um regime excepcional na qual você consegue aditar o edital de convocação por meio de um fato relevante. Perfeito. A próxima questão aqui, caso a companhia opte por uma assembleia online, como poderá ser feita a conferência de quem está participando da assembleia e é realmente acionista ou representante do acionista?
uma vez que o link dará acesso à assembleia. Aí acho que cabe à companhia estipular uma regra, e se o acionista não seguir, o acionista é responsabilizado, não? É isso, acho que, assim, de novo, a gente não quis entrar em questões tecnológicas operacionais. Então, acho que a maior parte das companhias, acho que o que ela está fazendo é que você, mediante o envio de documentos que comprovam que você é acionista, você recebe um login, uma senha. Mas aí, no fundo, vamos imaginar que eu tenho uma companhia com 5 acionistas, eventualmente. Todo mundo se conhece a cara. Sinceramente, está gravando ali, eu já consigo saber. Sou eu, Emerson, André, assim, o pessoal já se conhece, não precisa fazer nada muito complicado. Uma referência que eu lembrei um tempo atrás, há muitos anos atrás eu tinha um cliente na Torre do Rio Sul, no Rio de Janeiro, a portaria daquele prédio já tinha reconhecimento facial. Eu fui lá uma vez, apresentei meu documento de identidade, tiraram uma foto minha, a partir da segunda vez eu ia lá, a câmera já sabia quem eu era. Então, assim, quem sou eu para determinar qual é a tecnologia? A companhia tem uma responsabilidade? Tem. Ao mesmo tempo, também acho que a gente não pode panicar com relação a essa responsabilidade. No sentido, vamos imaginar que você, Emerson, tem uma participação numa empresa. E eu quero, por algum motivo, você não vai participar. Eu sei que você não vai participar da assembleia, e por algum motivo eu quero participar daquela assembleia. Eu consigo uma cópia do seu documento de identidade e forjo ele, boto a minha cara ali. A companhia não sabe que eu não sou você, eu participo da assembleia. Assim, qual é a responsabilidade? Numa assembleia presencial, você tem aí até eventual falsidade de prova. É claro que certos problemas eles são amplificados nesse ambiente digital, não estou negando isso, mas também assim, acho que as companhias elas têm que fazer o que a gente pede aqui é diligência, né? É o cuidado, mas a obrigação ela é uma obrigação de meio, não é de resultado, assim. Olha, tomei as providências razoáveis. Alguém depois fala, você não imaginou que a pessoa poderia roubar, hackear o computador da pessoa. Eu imaginei, sim, só que a possibilidade disso afetar do julgamento de modo relevante, acho que é muito pequeno, né? Especialmente, eu acho que a esmagadora, a maioria das companhias abertas brasileiras, a gente tem um grupo de pessoas, às vezes uma pessoa só, que detém uma participação muito expressiva do capital. Então, até, assim, esses riscos são um pouco mitigados, né? Assim, se alguém... É claro que o ideal é que não participe nunca, mas se entrou um acionista falando que tinha 5 mil reais em uma companhia bilionária, chegou lá e botou, né, não alterou nem a terceira casa decimal ali do mapa de votação. Qual é o efeito prático também, sabe? Acho que a gente tem que ser, como eu falei antes da questão de tecnologia, acho que a gente também tem que ser... Não dá para exigir demais da companhia e dos sistemas, assim. É um sistema que razoavelmente funciona. Tem algumas perguntas aqui que acho que já foram respondidas anteriormente, então eu vou pular. Vou deixar, se as dúvidas permanecerem, é só entrar em comunicação livre depois e a gente repassa. Eu posso só pegar, tem uma aqui que eu queria responder, que é da Letícia Maris, que ela fala que na Assembleia Presencial, com presença remota de auditor ou terceiros autorizados, permanece uma Assembleia Presencial. A gente foi muito duro nesse ponto, tá? Assim, numa Assembleia Presencial, todo mundo tem que estar presente. Então, se alguém não... eu não quero participar, eu não posso. Faça uma Assembleia híbrida. Aqui foi uma posição nossa muito dura. Eu até, sendo sincero, eu acho que na pré-622, se eu fizesse uma Assembleia Presencial na qual o auditor entrasse por uma videoconferência, eu provavelmente acharia que não é problema. A CVM aqui foi uma opção nossa, foi uma opção de endurecer, a gente flexibilizou em vários pontos, mas a gente endureceu no sentido de, olha, temos que trabalhar bem para o acionista. Então, houve uma consulta que acho que eu mencionei já hoje. A companhia falou, não, eu quero que a mesa não tem que participar à distância, mas o acionista vai presencial. A gente falou, não, ou todo mundo se o acionista tem que pegar o carro dele e ir até a companhia, todo mundo tem que ir. Então, aqui foi uma opção, não estou dizendo que acho que tem várias justificativas para permitir a participação das pessoas por teleconferência, por virtual, mas assim, a gente está querendo nesse momento realmente criar incentivo, fazer com que as companhias permitam aos seus acionistas participar das assembleias por modo digital. A gente está num período de pandemia e acho que até a nossa obrigação aqui, enquanto órgão público, de contribuir aí para as orientações das autoridades de saúde. Perfeito. Eu acho que, Gustavo, você está com o horário apertado aí.
uma última questão aqui da Mariana Rocha. As demais a gente encaminha depois para o Gustavo e tenta fazer com que sejam respondidas também. Mas para depósito dos documentos que a instrução prevê que sejam 2 dias antes, é razoável adotar corte de 48 horas antes da Assembleia, aí pelo horário, não pelo dia? Quer parecer que sim, não? Não é o que está na norma, exatamente. Assim, mas assim, é uma pergunta boa, porque ontem alguém falou 48 horas, eu estava até botando no slide 48 horas e mudei para 2 dias. Mas me parece que não, que assim, é a partir do primeiro horário, 2 dias antes da Assembleia, então a Assembleia é 5 da tarde, mas na verdade é a partir do primeiro horário do outro dia, até porque a gente está tratando aqui de envio remoto do documento, né? Então, assim, na verdade são 2 dias cheios, eu acho, me parece. Pode ser mais de 48 horas. É a minha leitura. É um ponto, assim, mas é interessante notar que isso aqui também não é uma questão totalmente nova. Esses 2 dias que a gente está usando tem correspondência com o prazo de boletim de voto à distância. Uhum. De qualquer forma, os 2 dias, como foi pontuado lá na questão da Marina Gelman, é uma prerrogativa da companhia. Se a companhia quiser colocar menos de 2 dias, 48 horas forem menos de 2 dias, ela poderia, não é um problema, né? Com certeza. Me parece que, quando um prazo é contado em dias, de fato você conta. Seria mais complicado se as 48 horas fossem mais dificilmente isso aconteceria, né? Então, acho que o seu ponto está perfeito. Assim, acho que a ideia é a companhia tendo conforto ali, não tem porque a companhia, às vezes, né? Se a companhia consegue aceitar com prazo um pouco mais dilatado, eu acho que é ótimo, assim, a melhor governança. Se a companhia tivesse segurança que ela conseguiria fazer isso até 2 horas antes da Assembleia, 1 hora antes da Assembleia, na hora que a Assembleia começa, é um tanto melhor. Assim, o objetivo nosso é promover uma maior participação e engajamento dos acionistas. Perfeito. Bom, eu acho que com isso a gente pode encerrar aqui, liberar o Gustavo. Gustavo, muito obrigado pela tua participação, pela tua apresentação, comentários. Foi ótimo o debate, foi ótimo interagir aqui com você. Agradeço a todos que entraram, assistiram, participaram aqui do nosso webinar. Participações excelentes, perguntas muito boas, acho que vai ajudar a esclarecer muito aí as dúvidas que o mercado tem a respeito da realização das assembleias digitais, sejam elas parcial ou totalmente digitais. Encerro então agradecendo a todos e mencionando aqui que o IBRE tem feito e vai continuar fazendo uma série de webinars, uma série de eventos, né, que vão ser divulgados agora também nos próximos dias, para aprimoramento, para ajudar nas atividades diárias dos profissionais de RI e para o mercado como um todo. Mais uma vez agradeço a toda a equipe, ao Gustavo, ou na pessoa do Gustavo, a toda a equipe da CVM, que agiu rapidamente, fez uma belíssima norma para aquilo que a gente tinha de tempo e para as necessidades atuais. Certamente vai evoluir. Agradeço aqui a toda a equipe do IBRE, que possibilitou a realização do webinar, ao Denis, a Blendon, na pessoa do Denis, que nos assessorou aqui com a disponibilização da ferramenta, e principalmente a todos que atenderam aqui ao webinar, nos ajudaram colocando suas questões. Questões eventualmente não respondidas vão ser repassadas pelo IBRE para o Gustavo, para mim, e nós voltamos a interagir por outros meios. Muito obrigado a todos e com isso acho que encerramos aqui o nosso webinar. Obrigado.